última palavra é o Senhor Jesus. A última palavra ao teu respeito. Quem dá a última palavra ao teu respeito? Não é o homem nem a situação, nem muito menos o inferno. Bom dia, gente. Bora! Mais um devocional para você, para mim, para todos nós que chegamos aqui, sermos abençoados pela palavra. A palavra é o nosso alimento, é o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Nós estamos num devocional desde o início do ano. Desde janeiro nós estamos fazendo um devocional, lendo a Bíblia, e aqui nos nossos encontros a gente destaca uma história, uma passagem bíblica e vamos refletir. É uma resenha, vamos refletindo, vamos falando sobre o que a gente aprende aqui. Porta pra você. Vou colocar aqui, Juliana, você. Quando recursos você já não tem. É Deus quem faz, é Deus quem faz. Então vai esperar. Aleluia. Então quem dá a última palavra é o Senhor, né? Jó estava passando por uma situação de ser provado, né? A sua fidelidade. Ele era um homem íntegro, se desviava do mal. A Bíblia deu o testemunho dele. O próprio Deus se desviava do mal, íntegro. Então estava tudo bem. Mas ele estava sendo testado a sua fidelidade. O diabo apareceu numa reunião no céu e Deus falou com ele: tem visto Jó? Meu servo íntegro, justo, desvia-se do mal. Ele disse: porém, o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Ele tem uma proteção. Tira essa proteção para ver se ele não vai falar mal, amaldiçoar ou desviar. Sei lá como é que a gente usaria hoje o termo, né? Deus falou: vai lá. Só não toca na alma dele. E a gente está aprendendo agora com os diálogos. Tem uns diálogos acontecendo, né? Entre ele e os amigos que vieram vê-lo. E dentro desses diálogos, a gente está aprendendo muita coisa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Já falamos semana passada. Então, esse mês de abril, a gente começou falando sobre Jó. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem já chegou aqui também. Nossas queridas irmãs. O Senhor abençoe cada uma de vocês. Que prazer estar aqui conosco. Amém. Isabela tá aqui. Deixa eu ver quem mais. Juliana, Miriam. Tô vendo aqui Ana. Deus abençoe vocês. Aleluia. Ana Cristina. Agora tá vindo meu retorno aqui. Glória a Deus. Deus abençoe, tá, minhas queridas irmãs? Olha, a gente aprende muito com o Jó, viu? Tem uns diálogos aqui interessantes. Interessante pra gente prestar atenção. Um abraço, minha filha que tá aqui, Ana Cristina Midon. Nossas irmãs intercessoras também estão aqui. E depois a gente coloca essa live no YouTube, para você que está vendo pelo YouTube. Deus possa falar no seu coração, te abençoar grandemente. E vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio de estar no Senhor, na tua presença e de meditar na tua palavra. Senhor, tu é poderoso e a sua palavra, Senhor, ela é poderosa, porque ela nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta, Senhor, para o ensino, para a correção, para a repreensão. Então nós tomamos posse dessa palavra para nós, toda a Escritura. Então nós estamos aprendendo com a história de Jó. Fala conosco, fala com o teu povo, fala com a tua igreja no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Uma semana abençoada também, irmã Valquíria. Deus abençoe todas que já entraram. E você que está vendo pelo YouTube, Deus te abençoe também, tá? Queridas, então nós já temos lives lá
eu vou colocar de sábado, tá? Tava vendo ainda se eu ia editar para colocar lá. E a de hoje, tá bom? Que é a continuidade. Olha, o segundo diálogo vem agora aqui a partir do capítulo 15. Quem tá acompanhando, nós temos, gente, um devocional acontecendo, ó. Tem até uma folhinha, a gente vai marcando, E eu trago aqui o ensino sempre de uma das histórias. Bom dia, Jaque, bom dia. E vamos falar agora sobre, a partir do capítulo 15, é o segundo diálogo. E agora, a segunda fala de ele faz, a sua própria boca o condena. Então, os amigos vieram, gente. Como eu já falei nas outras aulas, né? Seguinte, a cultura, né, judaica e a cultura, na época que está acontecendo isso aqui, e é até o dia de hoje muito forte a questão da herança, a questão da consequência do pecado, né? Porque toda a escritura tem essa fala, né? Que aquilo que o homem faz, né, tem consequência. A gente vê isso na história de todos os homens, né, na Bíblia tiveram consequência. Abraão teve consequência, Moisés teve consequência, não pôde entrar na terra prometida, porque irou, né? Davi teve consequência na sua casa. E no Novo Testamento você também vê aquele que pecar, a alma que pecar, né, morrerá. Mas a Bíblia fala que todo aquele que esconde as suas transgressões não prospera. Então, isso aqui era muito forte para eles. Eles entendiam que Jó estava passando por esse sofrimento porque ele estava com um pecado oculto, escondido, mas ele estava falando que não, né? Ele estava confessando que não. Então, começa agora aqui um ciclo, né, de discurso. Ele acusa Jó de arrogância e impiedade. Ele insiste que o sofrimento é castigo para os ímpios e que os justos prosperam. Muitas vezes, gente, como eu falei nas outras aulas, o nosso senso de justiça, né, ele é falho, tá? Deus sabe de todas as coisas. Nós sabemos que Deus, ele é supremo, como eu falei e ele tá vendo aqui, ó. Nós estamos vendo o que está na nossa frente, o que está até onde a gente consegue na nossa visão. Mas Deus, ele já viu lá atrás, ele já viu lá na frente, porque no tempo do mundo espiritual é aqui e agora, já não tem cronológico como o nosso. As coisas já são reais, existem e acontecem. Então Deus já sabia de todas as coisas, né? E esse momento ele estava sendo sim provado, a sua fidelidade. Porque Jó tinha um medo muito grande. Ele, nos primeiros capítulos, mostra que ele sacrificava após os filhos fazerem festa, porque vai que meus filhos pecaram, né? Então ele era muito religioso, ele tem aquela coisa ali certinho. E agora ele está sendo testado, sendo provado a sua fidelidade. Então os amigos dele vêm com toda a cobrança, né? Então Jó responde aqui, eles falam com ele no capítulo 15, né? Acusa ele de ele estar passando por esse sofrimento, porque é um castigo. Jó lamenta a dureza das palavras dos amigos, né? Ele sente-se traído, ridicularizado. Imagina, o homem está naquela situação. Clama por um advogado no céu que possa interceder por ele diante de Deus. Né? Aí aqui a gente vê um prenúncio de um mediador, né? Jesus Cristo, na nova aliança, ele é o nosso mediador. É aquele que intercede por nós ao Pai, né? Hoje nós temos um advogado fiel. Quando nós pecamos, nós confessamos a Ele e deixamos e alcançamos misericórdia. Então isso aqui é um prenúncio dessa ideia, né, do mediador. Então Jó aqui vem falando, né? Jó responde um monte de palavra. Tenho ouvido muitas coisas como esta. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Então, assim, tem momentos na vida da pessoa, né, que ela tá precisando de que você esteja ali presente, né?
E não esteja ali acusando ela. Esteja ali dando um abraço, esteja ali fortalecendo o espírito. Então Jó fala aqui, ó, vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga vocês a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Então Jó vai aqui colocando, né, o seu sofrimento também para fora. E Deus me esmagou. Ele estava entendendo que ele estava passando por um processo, né, por uma prova. Então a Bíblia fala que Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Então aqui nesse contexto de Jó, ele estava sendo provado por Deus. Então a gente precisa fazer uma autoanálise, né? Da nossa vida interior também, dos nossos comportamentos, da nossa justiça própria. Deus trata a gente no mínimo de detalhes, gente, tá? Então, às vezes, determinadas situações que eu estou passando uma contenda no meu casamento, uma dificuldade de diálogo, né? Estou numa prova. Então, uma coisa vai levando a outra. Por que será? Então, eu tenho que parar para fazer uma análise se eu também não estou precisando fazer um tratamento emocional, né? Eu não preciso cuidar das minhas emoções, das minhas feridas. Então, aqui, por exemplo, na nossa mentoria, nós temos esse espaço para você falar, um espaço seguro para você conversar, para você trazer, né, diante de Deus e dessa sala onde eu estou com você, para você conversar. E ali a gente mapear, orientar, né? Se for algo da área das emoções, vai ser orientada. Se for algo espiritual, a gente vai orar junto, vai cancelar. Então, assim, eu preciso me movimentar para poder entender o que está acontecendo comigo. E aqui continua. Aí no capítulo 18 tem a fala de Bildade, né? Bildade afirma que o destino dos ímpios é trágico. Insinua que isso se aplica a Jó. A ideia é, se você sofre é porque pecou. Então a gente não pode ser radical com as pessoas, entendeu? O sofrimento faz parte da nossa vida caída, né? Nós sentimos dores, nós ficamos doentes, tá? Tem a doença do corpo. Nós ficamos doentes, nós vamos lá, fazemos um tratamento. Thalita, fui lá. Estava doente, vi meus exames, achamos a causa do problema, investigamos e eu estou em tratamento e eu estou ficando boa, estou ficando curada. Pronto, foi um problema natural, aconteceu, nós ficamos doentes. Não, eu fui lá, fiz todos os tratamentos, não acha nada. Todos os meus exames estão ok. E a doença persiste. Vamos investigar a parte espiritual? Vamos ver se teve alianças, fez aliança com outros tipos de deuses, né? Teve derramamento de sangue, teve desonra, teve adultério. Então a gente precisa, entendeu? E Jó o tempo todo está falando aqui, eu não tive esses tipos de pecado. Ele fala, eu não pequei, eu não adulterei, eu andava certo, eu era ofertante. Então ele estava passando por um problema com Deus. Deus estava testando ele, a fé, a falta de confiança, que ele tinha medos, muito religioso. Então cada um de nós tem uma área que a gente precisa cuidar e tratar, entendeu? E muitas vezes as nossas emoções, nós não somos corpo, alma, espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o nosso corpo, alma e espírito seja irrepreensível diante de Deus. Então eu preciso investigar essas 3 áreas. Então se eu não faço atividade física, né? Estou comendo de uma forma desesperadora, estou com compulsividade. Claro que vai aumentar as taxas, vou ficar doente, vai dar ruim. Então eu preciso cuidar dessa parte também. Estou passando por muitos conflitos emocionais, perdas, feridas que eu sofri na vida. Dentro da nossa mentoria, tem uma aula que a gente fala sobre cura da alma, né? Cura interior, que é a parte que eu falo sobre feridas.
E ali a gente ora, ali a gente orienta e cuida. Então a gente precisa enxergar isso, tá? Ali é espiritual, porque eu já cuidei dessa área e tal, e eu me envolvi, eu fiz isso, eu derramei sangue, eu estava na prática do adultério, estava na fornicação, eu quebrei um princípio bíblico. Então vamos tratar a parte espiritual, entende? Então eu preciso ter isso bem resolvido dentro da minha cabeça. Eu não posso espiritualizar tudo e também não posso deixar de observar a parte espiritual, tá? Essas duas coisas precisam estar bem resolvidas entre nós, entre você e, né, a sua consciência. No capítulo 20, Zofá fala algo também. E melhor, no capítulo 19, Jó, ele fala uma palavra. Jó, ele protesta a sua inocência e se sente abandonado por todos. Mas há um marco nesse capítulo que ele fala. Está lá em Jó, no capítulo 19, no versículo 25. Tem algo aqui que ele... é uma frase muito usada, né? Que marcou. Ele fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Então ele professa fé na justiça final de Deus. Mesmo em meu sofrimento. Ele fala assim: eu sei que se existe uma justiça divina, ele vai se levantar. Entende? Então, ó, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. É aquilo que a gente sabe, a nossa confiança em Deus, que ela não pode perder. Se eu já corrigi, eu sei que as áreas da minha vida eu já organizei, já pedi perdão para quem eu tinha que pedir, já liberei perdão para as pessoas que eu precisava. Não tô na... e está acontecendo algo, Deus, ele vai se levantar em seu favor. Deus, ele vai se levantar em seu favor. A paz, Doralice, a paz de nossas irmãs estão chegando. Célia. Entende isso? Então esse livro, ele é muito importante para a gente poder entender que a gente não pode espiritualizar tudo, tá? A gente precisa investigar. Então o mapeamento é o quê? Uma investigação. Tanto na área espiritual quanto na área emocional. Tá? Jó, no capítulo 20, Zofá fala que o sucesso dos ímpios é passageiro e que eles acabarão em uma ruína. A implicação é clara. Jó deve ser um deles. Então, o tempo todo, esses amigos estavam falando: Jó, não é possível. É muita desgraça, Jó, acontecendo. Mas o próprio Deus deu testemunho de Jó, né? Agora, eu e você precisamos observar a palavra, as escrituras. A Bíblia fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Eu preciso colocar minha casa no altar. Eu preciso investigar. Será que realmente essa prova que eu estou passando é por quê? Entendeu? Quebrei algum princípio espiritual? Estou numa situação de pecado? Estou com o pecado escondido e não confessei? Porque eu preciso confessar. Para o outro também. Como assim, irmã Thalita? Tiago capítulo 5. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Enquanto eu me calei, olha o que Davi fala: os meus ossos foram se secando, e a mão do Senhor estava sobre mim de dia e de noite. Então, tem um processo para a cura. Não é simples assim. A graça, ela é de graça. A salvação é de graça e é instantânea. Agora, o processo da santificação é um processo. Ele tem um processo para a cura. Tá? Não é automático. A cura não é automática. Não estou falando de salvação. Salvação é imediato. Você aceitou Jesus, você abandonou o pecado. Agora, o processo da cura não é automático. E agora vamos lá, vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Nós temos ainda Jó responde no capítulo 21.
Jó contrapõe tudo que os amigos disseram. Muitas vezes os ímpios prosperam e vivem bem até a morte. Ou seja, a realidade não é tão simples quanto eles afirmam. Então Jó estava o tempo todo mostrando para eles que eles estavam sendo cruéis, né? Vocês são, tipo, como a gente fala aqui, amigo da onça. Vocês são amigo da onça. Então, gente, vamos a algumas reflexões aqui. Nem todo sofrimento é resultado de pecado. Isso aí a gente precisa entender. E às vezes é você que precisa reparar algumas coisas que estão fora, né? Alguma ferida. Então, os amigos de Jó defendem uma teologia da imediata, né? Fez bem, recebe bem, pecou, sofre. Mas Jó nos mostra que a vida é mais complexa e que o justo também pode sofrer, tá? Eu só preciso me examinar. Thalita, eu tô bem, tá tudo certo. Então vamos orar, porque o Senhor vai se levantar contra isso aí e vai te dar vitória, tá? Mas Jó nos mostra que a vida é mais complexa. Cuidado com julgamentos precipitados, né? Os amigos erram ao julgar Jó sem conhecer a história completa. Quantas vezes não fazemos isso com os outros? Fazemos um julgamento, né? Sem conhecer a história completa do que está acontecendo ali, né? Do sofrimento da pessoa. Mesmo em meio à dor, é possível manter a fé. Jó sofre profundamente, mas declara com convicção que o seu Redentor vive. É isso que a gente não pode perder no momento da luta, tá? O meu Redentor vive, ele vai se levantar em algum momento. E você continua na oração, tá? Isso mostra uma fé que transcende as circunstâncias. Você tem essa fé? Ou na hora da prova começa a murmurar? Começa a reclamar? Deus, né? A gente precisa entender isso. A teologia deve vir com compaixão. Os discursos dos amigos mostram como é possível ter argumentos religiosos e ainda assim ferir as pessoas, né? Muitas pessoas feridas por causa de religiosidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Jó sofre profundamente, mas declara sua convicção no seu Redentor. Os discursos dos amigos mostram como é possível ter argumentos religiosos e assim ferir as pessoas. Verdade sem amor pode se tornar crueldade. Então eu preciso sim falar, orientar as pessoas, mas sem ser cruel, né? Sem ser cruel. Porque hoje a graça, a misericórdia do Senhor Jesus nos alcançou. Em tempos difíceis, cuidado com conselhos superficiais. Nem toda palavra que parece espiritual é útil. O verdadeiro consolo envolve empatia, não julgamento, tá? Então, quando a gente vem para um aconselhamento, a gente não vem para julgar, né? Você não vem para cá para ser julgado. A gente vem para cá para junto você enxergar o que está acontecendo e a gente orar. Então, o julgamento, quem julga, gente? Olha, já mostrei aqui outro dia, vou falar, olha quem julga. É a palavra, não é nós. Pregue a palavra e deixa que o Espírito Santo vai fazer esse papel. Não somos nós, é o Espírito Santo. Amém? Não interprete o sofrimento como o sinal da ira de Deus. Deus pode permitir provações como meio de fortalecimento e testemunho, e não como punição somente. Então a gente pensa às vezes que é só punição. Não. Às vezes Deus está querendo fortalecer aquela fé sua que está ali. Como Jó, por exemplo. Ele era um homem íntegro, desviava-se do mal. Deus deu o testemunho dele. Mas a gente vai ver toda a história de Jó. No final ele fala assim: eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu posso ver. Hoje eu vejo Deus. Então tem experiência que você vai viver na sua vida e você vai conhecer Deus de perto. A gente às vezes vem naquele ritmo da religiosidade, do culto. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E vamos orar, vamos fazer... Mas a gente precisa ter a nossa experiência espiritual.
E às vezes ela vai vir com um certo problema. Entende? Busque um relacionamento com Deus mesmo sem respostas. Jó ensina que mesmo sem entender o porquê, podemos buscar a presença de Deus com sinceridade. Então, continue buscando em Deus e não se afaste da sua presença. Seja um amigo de verdade. Às vezes o melhor consolo é estar presente em silêncio, em oração, sem querer resolver tudo com palavras prontas. Então tem hora que não dá para resolver. Senta ali, esteja presente na vida da pessoa, abraça, né? Recentemente eu fui num velório de uma companheira nossa, amiga, intercessora, e que ela perdeu uma neta, né, de 25 anos. Não tem o que falar ali. E ali eu fiquei do lado dela, abracei ela, fiquei ali o tempo todo, só abraçando. E vivendo aquele momento ali junto. Então tem momentos que Deus vai falar no seu tempo, na sua hora. Então o amigo é para esses momentos, para sentar e chorar. Né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E aí, gente, já no capítulo 22 até o 37, começa agora o terceiro diálogo, indo para o final, né? Ocorre agora o terceiro ciclo de diálogo entre Jó e seus amigos, seguido pelo discurso de Eliú. Esse trecho, ele aprofunda as discussões. Agora o negócio vai ficar aprofundado mais ainda, né? Sugerindo que ele explorou os pobres e os necessitados. Então agora o negócio vai... Ele insiste que Jó se arrependa. Deus o restaurará. Já agora a partir do capítulo 22. Terceiro diálogo. Você cometeu muitos pecados. Então vocês precisam entender que isso é muito forte, né? Principalmente nesse tempo da lei. Né? Então eles estavam cobrando de Jó o tempo todo. Ele acusa Jó de pecados específicos, sugerindo que ele explorou os pobres e necessitados, porque ele era um homem muito rico. Então ele tinha muitos empregados, né? Ele insiste que se Jó se arrependa, Deus o restaurará. Então, pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil a si mesmo. Eles começam aqui a instigar ele agora em algo mais profundo. Jó responde o seguinte: ainda hoje minha queixa é de um revoltado. A gente vê aqui como que é humano, é legítimo a dor. Você precisa entender que tem momentos que você vai falar coisas. É legítimo. Ele fala assim: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Está lá no capítulo 23, a partir do versículo 2. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria ao seu tribunal. Já está falando. Exploraria diante dele a minha causa. Encheria minha boca de argumentos. Ou seja, eu vou perguntar a ele, aonde foi que eu errei? O Jó está falando isso. Aonde foi? Eu ia chegar diante dele e falar assim, tá, aonde foi que eu errei? Encheria minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia, entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo? Segundo a grandeza do seu poder, não. Ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Então, olha quantas coisas a gente aprende aqui, né? Jó, ele se posiciona diante daquela acusação, né? Muito interessante, né? E aqui, a partir do versículo 23 também, 24, Jó expressa o desejo de apresentar-se, né? Seu caso diante de Deus, acreditando que seria justificado.
ele lamenta a aparente indiferença de Deus à injustiça no mundo. Parece assim que aquele momento que a gente fala assim, parece que Deus me abandonou, né? Deus está em silêncio, não fala, nada acontece, não tem uma resposta de Deus, não é? E algumas pessoas falam assim, Deus está trabalhando. É mais ou menos isso, né? Ele não via. Mas o mundo espiritual sabia o que estava acontecendo ali. Então a gente precisa muito observar esse comportamento de Jó, né? Ele o tempo todo, ele sabia, ele só argumentava porque ele tinha consciência de que não tinha pecado. Assim, ao ponto de ter essa cobrança, né? Toda. Então, gente,